Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no 6º episódio da 2ª temporada de Manifest. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos de resumos de Manifest, The Resident e Grey's Anatomy. Então se vocês gostam de acompanhar essas séries, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber cada vídeo novo que eu postar. Nesse episódio a gente tem a Sam e o Ben trabalhando juntos pra desvendar o chamado. Porque se a gente for pensar bem, já faz alguns episódios que a gente não vê os dois trabalhando juntos. Eles estavam meio brigados, mas nesse episódio eles se uniram ali para tentar desvendar o chamado que tanto o Ben quanto a Sam tiveram. Primeiro, o Ben ele tem um chamado que leva ele de volta ali pro voo. E ele vê a Sam ali pedindo ajuda e de repente ela desaparece. Então ele vai em busca dela pra entender o que estava acontecendo, porque ele achou que ela estava correndo perigo. E ele foi atrás dela no hospital e quando ele chegou lá ela estava apagada. E ele viu ali nas gravações dela que ela tá se usando como cobaia para as pesquisas que ela tem feito, porque como a Major sumiu com toda a pesquisa que ela fez, ela tá se usando como cobaia para tentar desvendar a data da morte, para tentar parar a data da morte. Então ela tá fazendo isso sozinha. Quando ela acorda ali, eles conversam e ela pergunta se ele não viu o menino. Então a gente descobre que esse chamado teve uma segunda parte, que foi a parte de que a Sam estava tentando ajudar o menino dentro do voo. Só que o Ben fala que a única criança que tinha dentro do voo era o Cal. Então eles começam ali a tentar desvendar quem é aquela criança. E o Ben fala que ele sabe quem estava em cada assento. Então ele fala que naquele assento ali estava o Finn e ele vai atrás desse passageiro. O que fica bem destacado nesse momento é que o Ben sabe quem que estava em cada assento. Então assim, isso é uma coisa importante ali pra gente no final do episódio. Encontrando o Finn, ele descobre que não tem muito o que descobrir ali, porque ele fala que ele não tem filho, ou seja, não tem como saber que criança é aquela. Mas durante a conversa o Finn conta pro Ben que ele não deveria estar no voo porque ele se envolveu ali com uma mulher, ele teve um caso e ele perdeu o voo dele porque ele foi atrás dessa mulher e ele acabou indo parar no 828. Então enquanto o Ben e a Sam vão tentando desvendar, o Ben tem aquele estalo ali pensando que essa mulher poderia ter tido um filho dele e poderia ser essa criança que precisaria da ajuda deles. Deu que foi exatamente isso mesmo que aconteceu. Eles encontraram esse filho do Finn e essa criança estava doente, precisando de um transplante de fígado, e era por isso que ele precisava da ajuda do Ben e da Sam para salvar a vida do filho dele. Aí nesse episódio também a gente tem um pouco da história da Courtney ali com o Zack, porque foi exatamente o que eu imaginava no episódio passado, porque ela ficou ali na casa da Michaela, ela acabou dando problema para ela porque vieram cobrar a dívida de drogas dela, então acabou dando problema ali pra ela. Mas o Zack, como ele tava naquela coisa toda ali de ajudar ela, de se redimir por tudo de errado que deu na relação deles, ele resolveu ajudar ela ali. E a Michaela resolveu fazer uma emboscada ali pro traficante que tava cobrando a dívida dela. E os dois foram ali tentar prender ele. Eu achei bem legal essa cena dos dois trabalhando juntos. Eu gostei bastante dos dois ali tentando enrolar o traficante da Michaela toda disfarçada. Só que um dos seguranças do traficante reconheceu a Michaela como uma das passageiras do 828, que era policial. Então acabou ali dando uma confusão muito grande. Mas como a Michaela estava preparada, ela já estava ali com a parceira dela esperando, então eles conseguiram prender o traficante. Uma coisa que eu achei bem irônica nessa cena, assim, que foi que o traficante ameaçou o Zack, falou que ele era um cara morto, e o Zack ficou bem nem aí pra isso, porque ele sabe que realmente ele é um cara morto mesmo. Então ele não ligou muito pra essa ameaça dele. E quando eles retornaram ali pra casa da Michaela, a Courtney não tava mais.
ela tinha deixado um bilhete falando que ela tinha ido embora, só que antes dela fazer isso, ela deixou a sementinha da discórdia dela ali, porque ela falou que toda vez que o Zack tentava se recuperar, ele sempre tinha um plano B, ele sempre tinha droga escondida em casa. Então ela fala ali o lugar onde ele costumava esconder a droga, e a Micaela acabou indo procurando, acabou achando droga escondida ali na casa dela. Só que eu acho assim que ficou muito na cara que aquilo ali foi plantado pela Courtney. Então eu espero que a Micaela não acredite, que ela não leve aquilo ali pra frente, porque com certeza foi a Courtney que plantou aquela droga ali. Porque a gente conseguiu sentir o ressentimento que ela tinha ali do Zack ter seguido em frente, dele tá melhor. Deu pra sentir o tamanho da dor de cotovelo dela, porque ela não tava se aguentando. Então com certeza isso foi coisa dela, não tenho a menor dúvida disso. Então eu espero que ela fique do lado do Zack. Outra coisa que aconteceu nesse episódio também que me deixou bastante em dúvida foi o Jared. Porque no episódio passado eu falei que ele tinha mudado de lado, que ele tava muito rancoroso. Só que nesse episódio eu comecei a ficar com um pouco de dúvida, porque assim, durante todo esse tempo que ele tá ali no bar com o pessoal da conspiração, ele não falou nada sobre a Micaela. E nesse episódio eles mostraram que eles sabiam que ele tinha uma ligação com a Micaela, e eles tentaram expulsar ele dali, tentaram colocar ele pra fora do bar. Só que quando ele viu que ele ia ser expulso, ele começou a falar um monte de coisa da Micaela, ele começou a falar muito mal dela. Ele começou a falar que a noiva dele morreu dentro daquele voo, que a pessoa que voltou não era mais a noiva dele. Ele falou que a Micaela destruiu a vida dele. Ele falou um monte de coisa sobre ela, assim, que ele não tinha mencionado até agora. Então eu fiquei muito com a sensação de que ele falou tudo aquilo ali pra ele poder continuar ali. Me deu muita sensação de que ele realmente pode estar infiltrado, tentando ter alguma informação, tentando, sei lá, criar uma armadilha pra eles. Foi muito essa sensação que eu tive nesse episódio. Mas eu não sei se eu tô certa, se eu tô errada. Eu tô esperando ter mais informações ali sobre o que o Jared tá planejando, porque eu confesso que nesse episódio eu fiquei bastante em dúvida com isso. A gente tem também o TJ e a Holly investigando ali a carta de tarô, e eles descobrem que quem fez aquela carta de tarô foi alguém que já retornou dos mortos no século XVI. Isso das pessoas retornarem dos mortos já vem acontecendo há muito tempo, e talvez pesquisando, investigando sobre isso, eles consigam descobrir como parar a data da morte, porque o TJ conseguiu algumas informações, ele conseguiu descobrir o nome, ele conseguiu descobrir que essa pessoa ela tinha morrido há 10 anos e ela conseguiu retornar, só que ele não conseguiu a informação principal, se aquele homem ele só conseguiu viver os 10 anos ou se ele teve mais tempo de vida. Ou seja, se ele conseguiu quebrar a data da morte. A gente tem também a Grace tomando uma atitude bem idiota, porque eu tava até gostando dela nesses episódios, mas nesse episódio eu achei que ela foi muito idiota. E se ela seguir em frente com essa ideia dela, ela vai ser uma completa decepção, porque eu vou ficar com muita raiva dela. O Ben é um cara muito legal, ele não merece passar por isso. Porque nesse episódio a Grace ela recebe um convite para dar uma entrevista sobre a gravidez dela, e ela, a ideia genial dela para proteger o bebê é fazer essa entrevista falando que quem é o pai do bebê é o Danny. Ela tá querendo ressuscitar o Danny ali com a desculpa de proteger o bebê, porque ela acha que todos aqueles chamados de salve ela tá se referindo ao filho que ela tá esperando. Só que eu continuo achando nesse episódio, eu tenho mais certeza ainda de que isso é sobre a Holly, porque se ela for parar pra pensar, ela não tem só uma filha, ela tem duas, e eu acho que isso tem muito a ver com a Holly, não com o bebê que ela tá esperando. E claramente o Ben não gostou dessa ideia dela querer envolver o Danny ali na vida deles de novo. Só que eu fiquei assim meio na dúvida. Eu acho que ela pode querer fazer as coisas ali pelas costas do Ben, e eu acho isso muito errado, porque
primeiro, o Danny tá sumido desde sei lá quando, e segundo que o Ben não merece o Danny na vida dele de novo. Eu acho que ele tá fazendo de tudo ali pra manter a família dele unida, segura, e a Grace vem com o Danny querendo estragar tudo. Eu acho que ela não deveria fazer nada, não deveria envolver o Danny nos problemas da família dela, porque isso vai mexer muito com o Ben. Mas em contrapartida disso, a gente teve alguns momentos da Sanvi com o Ben, porque eu acho que eles têm uma ligação muito importante ali, muito forte. Então eu imagino que se a Grace seguir com essa ideia maluca de fazer a filha dela se passar por filha do Danny, eu acredito que ela só vai estar fazendo o Ben se aproximar da Sanvi cada vez mais. E falando ali sobre o final do episódio, a gente tem a Sanvi, o Ben e a Micaela tendo chamado. Só que dessa vez não é um chamado com um pedido de ajuda, alguma coisa do tipo. Me pareceu muito com um chamado do futuro. Os três estão ali no avião destruído. Eu acredito que aquele chamado ali foi referente à data da morte. Então o chamado tá mostrando ali pra eles como que vai acontecer. Eu percebi que isso é um chamado do futuro, porque o Ben não reconheceu todos os passageiros que estão ali, e ele já mostrou que ele sabe todo mundo que tá no avião, e ele não reconheceu alguns. E a Sanji viu que o Finn tava ali no avião com aquela pedra que tava na mão do filho dele. Então aquilo ali é uma coisa do futuro, porque se fosse referente ao que já aconteceu no avião, ele não estaria com aquela pedra do filho dele, porque ele não conheceu o filho dele no passado. Então é um chamado do futuro mostrando como eles vão morrer. E a gente tem ali o Adrian do lado de fora olhando tudo, e eu acho que isso quebra um pouco aquela coisa de que ele acredita que todos eles vão se salvar. Eu acho que ele percebeu que não tem como se salvar simplesmente sem tentar fazer nada. É isso, gente. É esperar pra ver como é que essa coisa toda do chamado vai se desenvolver no próximo episódio. Ver se a gente vai ter mais alguma informação sobre as cartas de tarô. E esperar pra ver qual é a real intenção do Jared ali se juntando com a conspiração, porque eu realmente fiquei muito na dúvida nesse episódio. É isso, gente. Esse foi o meu resumo do 6º episódio da 2ª temporada de Manifest. Pra quem não for inscrito, é só se inscrever e ativar as notificações pra receber cada vídeo novo. Até o próximo vídeo de Manifest.